Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo a história de Martin Luther King Jr., pastor e um dos maiores ativistas políticos da história na luta pelos direitos raciais. Com certeza você já ouviu falar do nome dele por aí, mas talvez não conheça a história dele, não assim de forma tão detalhada, mas abrangente. E eu vou contar a história dele de forma abrangente aqui, de forma panorâmica, para você conhecer toda a linha histórica até ele chegar a se tornar esse grande ativista político pelos direitos raciais, né, da comunidade afro-americana. E também ele lutou também por outras pautas que você vai conhecer nesse vídeo. Então você vai conhecer a grande e brilhante história de um dos maiores ativistas políticos pelo direito racial afro-americano da história dos Estados Unidos. Eu espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Martin Luther King Jr., nascido em 15 de janeiro de 1929, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Falecido em 4 de abril de 1968, Memphis, Tennessee. Foi um ministro batista e ativista social que liderou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos desde meados da década de 1950 até sua morte por assassinato em 1968. Sua liderança foi fundamental para o sucesso desse movimento em acabar com a legalidade da segregação de afro-americanos no Sul e em outras partes nos Estados Unidos. King alcançou o destaque nacional como chefe de Conferência de Liderança Cristã do Sul, que promoveu táticas não violentas como a massiva marcha sobre Washington em 1963 para conquistar os direitos civis. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Primeiros anos. King vinha de uma família abastada, de classe média, imersa na tradição do Ministério Negro Sulista. Tanto seu pai quanto seu avô, materno, eram pregadores batistas. Seus pais tinham formação universitária e o pai de King havia sucedido seu sogro como pastor da prestigiosa Igreja Batista Ebenezer, em Atlanta. A família morava na Avenida Auburn, também conhecida como Sweet Auburn, a movimentada Black Wall Street, lar de algumas das maiores e mais prósperas empresas e igrejas negras do país nos anos anteriores ao movimento pelos direitos civis. O jovem Martin recebeu uma educação sólida e cresceu em uma família extensa e amorosa. Essa criação segura, no entanto, não impediu King de vivenciar os preconceitos comuns no sul da Inglaterra. Ele nunca se esqueceu da época em que, por volta dos 6 anos de idade, um de seus colegas brancos anunciou que seus pais não deixariam mais brincar com King, pois as crianças agora frequentavam escolas segregadas. A pessoa mais querida por King nesses primeiros anos era sua avó materna, cuja morte em 1941 o deixou abalado e instável. Chateado por ter descoberto seu ataque cardíaco fatal enquanto participava de um desfile sem a permissão dos pais, King, aos 12 anos, tentou suicídio pulando de uma janela do segundo andar. Em 1944, aos 15 anos, King ingressou no Morehouse College, em Atlanta, por meio de um programa especial de guerra, destinado a aumentar as matrículas, admitindo alunos promissores de ensino médio como King. Antes de começar a faculdade, no entanto, King passou o verão em uma fazenda de tabaco em Connecticut. Foi sua primeira estadia prolongada, longe de casa, e sua primeira experiência substancial com as relações raciais fora do sul segregado. Ele ficou chocado com a forma pacífica como as raças se misturavam no norte. Negros e brancos frequentam a mesma igreja, observou em uma carta aos pais. Nunca pensei que uma pessoa da minha raça pudesse comer em qualquer lugar. Essa experiência de verão no norte apenas aprofundou o crescente ódio de King pela segregação racial. Em Morehouse, King preferia estudar medicina e direito, mas estes foram eclipsados em seu último ano pela decisão de ingressar no ministério, como seu pai havia incentivado. O mentor de King em Morehouse foi o reitor da faculdade, Benjamin Mays, um ativista do evangelho social, cuja rica oratória e ideias progressistas deixaram uma marca indelegável no pai de King. Comprometido com o combate à desigualdade racial, Mays acusou a comunidade afro-americana de complacência diante da opressão e incitou a igreja negra à ação social, criticando sua ênfase no além e em vez do aqui e agora, ou seja,
queria mudança social naquele momento, né, e não para o futuro. Foi um chamado ao serviço que não passou desapercebido pelo jovem King. Ele se formou em Morehouse em 1948. King passou os 3 anos seguintes no Seminário Teológico Crozer em Chester, Pensilvânia, onde se familiarizou com a filosofia da não-violência de Mohandas Gandhi, Mahatma Gandhi, né? Bem como com o pensamento dos teólogos protestantes contemporâneos. Ele obteve o título de bacharel em teologia em 1951. Renomado por suas habilidades oratórias, King foi eleito presidente do corpo estudantil de Crozer, composto quase exclusivamente por estudantes brancos. Como um professor de Crozer escreveu em uma carta de recomendação para King, abre aspas, o fato de que, com nosso corpo estudantil, em grande parte sulista, em constituição, um homem de cor deve ser eleito e ser popular. Em tal posição não é, em si, uma recomendação desprezível, fecha aspas. De Crozer, King foi para a Universidade de Boston, onde, buscando uma base sólida para suas próprias inclinações teológicas e éticas, estudou a relação do homem com Deus e recebeu um doutorado em 1955, por uma dissertação intitulada, abre aspas, uma comparação das concepções de Deus no pensamento de Paul Tillich e Henry Nilsson Weyman. Enquanto estava em Boston, King conheceu Coretta Scott. Natural de Alabama, estudava no Conservatório de Música da Nova Inglaterra. Eles se casaram em 1953 e tiveram 4 filhos. King era pastor da Igreja Batista da Avenida Dexter, em Montgomery, Alabama. Há pouco mais de um ano, quando o pequeno grupo de defensores dos direitos civis da cidade decidiu contestar a segregação racial no sistema de ônibus público da cidade, após o incidente de 1º de dezembro de 1955, na qual Rosa Parks, uma mulher afro-americana, recusou-se a ceder seu assento no ônibus a um passageiro branco e, como consequência, foi presa por violar a lei de segregação da cidade. Coisa triste, né? Ativistas formaram a Associação de Melhoramentos de Montgomery para boicotarem o sistema de transporte público e escolherem King como líder. Ele tinha a vantagem de ser um homem jovem e bem treinado, mas novo demais na cidade para ter feito inimigos. Era geralmente respeitado e acreditava-se que suas conexões familiares e posição profissional lhe permitiriam encontrar outro pastorado caso o boicote fracassasse. Em seu primeiro discurso ao grupo como presidente, King declarou: "Não temos alternativa a não ser protestar. Por muitos anos demonstramos uma paciência incrível. Às vezes demos aos nossos irmãos brancos a impressão de que gostávamos da forma como éramos tratados. Mas viemos aqui esta noite para sermos salvos dessa paciência que nos torna pacientes com qualquer coisa que não seja liberdade e justiça." Fecha aspas. Essas palavras introduziram no país uma nova voz, uma retórica habilidosa, uma personalidade inspiradora e, com o tempo, uma nova dinâmica doutrina de luta civil. Embora a casa de King tenha sido dinamitada e a segurança de sua família ameaçada, ele continuou a liderar o boicote até que, um ano e algumas semanas depois, os ônibus da cidade foram desagregados. Reconhecendo a necessidade de um movimento de massa para capitalizar a ação bem-sucedida de Montgomery, King começou a organizar a Conferência de Liderança Cristã do Sul, que lhe deu uma base de operação em todo o Sul, bem como uma plataforma nacional para falar. King palestrou em todas as partes do país e discutiu questões relacionadas à raça com líderes religiosos e de direitos civis no país e no exterior. Em fevereiro de 1959, ele e seu partido foram calorosamente recebidos pelo primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, e outros, como resultado de uma breve discussão com seguidores de Gandhi sobre os conceitos gandhianos de não conformidade pacífica, satyagraha. King tornou-se cada vez mais convencido de que a resistência não violenta era a arma mais potente disponível para os povos oprimidos em sua luta pela liberdade. King também buscou inspiração na África. Abre aspas. A luta da libertação da África tem sido a maior influência internacional individual sobre os estudantes negros americanos. Fecha aspas. Escreveu ele. Abre aspas novamente. Frequentemente usou-se dizer que se seus irmãos africanos podem quebrar os laços do colonialismo, certamente o negro americano pode quebrar. Jim Crow. Fecha aspas. Em 1960, King e sua família se mudaram para sua cidade natal, Atlanta, onde tornou-se co-pastor de seu pai da Igreja Batista Ebenezer. Neste cargo,
ele dedicou a maior parte de seu tempo à SCLC, que é aquela Conferência do Sul, né, que ele estava presidindo, e ao movimento pelos direitos civis, declarando que chegou o momento psicológico em que uma campanha concentrada contra a injustiça pode trazer grandes e tangíveis ganhos. Sua tese foi logo testada quando ele concordou em apoiar as manifestações realizadas por estudantes universitários negros locais. No final de outubro, ele foi preso com 33 jovens protestando contra a segregação no balcão de almoço de uma loja de departamentos de Atlanta. As acusações foram retiradas, mas King foi condenado à penitenciária estadual de Reidsville, sobre o pretexto de que havia violado sua liberdade condicional por uma infração de trânsito menor cometida vários meses antes. O caso assumiu proporções nacionais, com preocupação generalizada sobre sua segurança, indignação com desrespeito às formas legais pela Geórgia e a falha do presidente Dwight D. Eisenhower em intervir. King foi libertado somente após a intercessão do candidato presidencial democrata John Kennedy, o grande John Kennedy, né? Uma ação tão amplamente divulgada que foi sentida como tendo contribuído substancialmente para a vitória eleitoral de Kennedy 8 dias depois. Entre 1960 e 1965, a influência de King atingiu seu auge. Bonito, eloquente e obstinadamente determinado, King rapidamente chamou a atenção da mídia, em particular dos produtores daquele meio emergente de transformação social, que é a televisão, né? Ele compreendeu o poder da televisão para nacionalizar e internacionalizar a luta pelos direitos civis, e suas táticas amplamente divulgadas e de não violência ativa, ocupações, marchas de protesto, né, despertaram a devotada lealdade de muitos afro-americanos e brancos liberais em todas as partes do país, bem como o apoio das administrações dos presidentes Kennedy e Lyndon B. Johnson. Mas também houve fracassos notáveis, como em Albany, Geórgia, em 1961 a 1962, quando King e seus colegas não conseguiram atingir suas metas de dessegregação de parques públicos e outras instalações. Em Birmingham, Alabama, na primavera de 1963, a campanha de King para acabar com a segregação nos balcões de lanchonete e nas práticas de contratação atraiu atenção nacional quando a polícia usou cães e mangueiras de incêndio contra os manifestantes. King foi preso junto com um grande número de seus apoiadores, incluindo centenas de crianças em idade escolar. Seus apoiadores, no entanto, não incluíam todo o clero negro de Birmingham, e ele foi fortemente contestado por alguns clérigos brancos que haviam emitido uma declaração instando os afro-americanos a não apoiar as manifestações. Da prisão de Birmingham, King escreveu uma carta de grande eloquência na qual expôs sua filosofia de não violência. Abre aspas, você pode muito bem perguntar, por que ação direta? Por que ocupações, passeatas e assim por diante? Negociar não é um caminho melhor? Você tem toda a razão em defender a negociação. De fato, este é o propósito da ação direta. A ação direta, não violenta, busca criar tal crise e fomentar tal tensão que uma comunidade que se recusou constantemente a negociar seja forçada a confrontar a questão. Perto do fim da campanha de Birmingham, num esforço para reunir as múltiplas forças para uma mudança pacífica e para dramatizar para o país e para o mundo a importância de resolver o problema racial dos Estados Unidos, King juntou-se a outros líderes dos direitos civis na organização da histórica Marcha sobre Washington. Em 28 de agosto de 1963, uma assembleia interracial de mais de 200 mil pessoas reuniu-se pacificamente à sombra do Lincoln Memorial para exigir justiça igual para todos os cidadãos perante a lei. Ali as multidões foram tocadas pela força emocional e pela qualidade profética do famoso discurso Eu Tenho um Sonho, de King, no qual ele enfatizou sua fé de que todos os homens um dia seriam irmãos. A crescente onda de agitação pelos direitos civis produziu, como King esperava, um forte efeito na opinião nacional e resultou na aprovação de leis dos direitos civis de 1964, que autoriza o governo federal a impor a dessegregação em acomodações públicas e proíbe a discriminação em instalações públicas, bem como no emprego. Aquele ano agitado teve seu ápice com a entrega do Prêmio Nobel da Paz a King, em Oslo, em dezembro. Abre aspas, aceito este prêmio hoje com uma fé inabalável na América e uma fé audaciosa
no futuro da humanidade, fecha aspas, disse King em seu discurso de agradecimento. Abre aspas, recuso-me a aceitar a ideia de que a existência da natureza atual do homem o torna moralmente incapaz de alcançar o eterno dever que o confronta para sempre, fecha aspas. Os primeiros sinais da oposição às táticas de King dentro do movimento dos direitos civis surgiram durante as manifestações de março de 1965 em Selma, Alabama, que visavam dramatizar a necessidade de uma lei federal de direitos de voto que fornecesse suporte legal para o direito ao voto de afro-americanos no Sul. King organizou uma marcha inicial de Selma até o Capitólio Estadual em Montgomery, mas não liderou pessoalmente. Liderados por John Lewis e Rosa Williams, em 7 de março, os manifestantes foram repelidos por policiais estaduais com cacetetes e gás lacrimogêneo. Capturada pela televisão, a cena brutal ficou conhecida como Domingo Sangrento. King estava determinado a liderar uma segunda marcha dos dois dias depois. Apesar de uma liminar de um tribunal federal e dos esforços de Washington para persuadi-lo a cancelá-la, liderando uma procissão de 1.500 manifestantes negros e brancos, ele cruzou a ponte Petos nos arredores de Selma até que o grupo chegou a uma barricada de policiais estaduais. Mas em vez de prosseguir e forçar um confronto, ele levou seus seguidores a se ajoelharem em oração e inesperadamente voltou. Essa decisão custou a King o apoio de muitos jovens raciais que já o criticavam por ser excessivamente cauteloso. A suspeita de um acordo com as autoridades federais e locais, negada com veemência, mas não de forma totalmente convincente, perdurou no caso Selma. Mesmo assim, o país se inflamou, resultando na aprovação da Lei dos Direitos de Voto de 1965. Em todo o país, a impaciência com a falta de maiores progressos substanciais estimulou o crescimento da militância negra. Especialmente nas áreas mais pobres das grandes cidades do norte, a filosofia religiosa de não violência de King era cada vez mais questionada. Os protestos nos distritos de Watts, em Los Angeles, em agosto de 1965, demonstraram a profundidade da agitação entre os afro-americanos urbanos. Em um esforço para enfrentar o desafio da pobreza urbana, King e suas forças iniciaram uma campanha contra a discriminação racial em Chicago no início do ano seguinte. O principal alvo seria a segregação habitacional. Após uma primavera e um verão de comícios, marchas e manifestações, um acordo foi assinado entre a cidade e uma coalização de afro-americanos, liberais e organizações trabalhistas, exigindo diversas medidas para fazer cumprir as leis e regulamentos existentes em relação à habitação. Mas esse acordo teve pouco efeito. Ficou a impressão de que a campanha de King em Chicago foi anulada, em parte, devido à oposição de poderosos prefeitos da cidade, Richard G. Daley, e em parte por causa das complexidades inesperadas do racismo do Norte. Tanto em Illinois quanto em Mississippi, King estava sendo desafiado e até mesmo ridicularizado publicamente por jovens entusiastas do poder negro. Enquanto King defendia a paciência, a respeitabilidade da classe média e uma abordagem comedida à mudança social, os jovens radicais urbanos, de língua afiada e jeans azul, defendiam o confronto e a mudança imediata. Aos olhos destes últimos, o líder dos direitos civis, de terno e fala calma, era irresponsavelmente passivo e velho para sua idade. King estava na casa dos 30 anos. Mais um membro do outro lado do abismo geracional do que seu líder revolucionário, Malcolm X, chegou a chamar as táticas de King de criminosas. Abre aspas. Em relação à não violência, é criminoso ensinar um homem a não se defender quando ele é vítima constante de ataques brutais. Fecha aspas. Diante das crescentes críticas, King ampliou sua abordagem para incluir outras preocupações além do racismo. Em 4 de abril de 1967, na igreja Riverside, em Nova York, e novamente no dia 15, em um gigantesco comício pela paz naquela cidade, ele se comprometeu irrevogavelmente a se opor ao envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Uma vez antes, no início de janeiro de 1966, ele havia condenado a guerra, mas a indignação oficial de Washington e a forte oposição dentro da própria comunidade negra o fizeram ceder. Em seguida, ele buscou ampliar sua base formando uma coalizão de pobres de todas as raças
que se dedicaria a problemas econômicos como pobreza e desemprego. Era uma versão de populismo, buscando alistar zeladores, trabalhadores de hospitais, trabalhadores sazonais e os destituídos dos Apalaches, juntamente com os militantes estudantis e intelectuais pacifistas. Seus esforços nesse sentido, no entanto, não geraram muito apoio em nenhum segmento da população. Enquanto isso, a tensão e a dinâmica mutável do movimento pelos direitos civis pesaram sobre King, especialmente nos últimos meses de sua vida. Abre aspas, estou francamente cansado de marchar. Estou cansado de ir para a cadeia, admitiu em 1968. Vivendo cada dia sob a ameaça da morte, sinto-me desanimado de vez em quando e sinto que meu trabalho é em vão. Mas então o Espírito Santo reaviva minha alma. Fecha aspas. Os planos de King para uma marcha dos pobres até Washington foram interrompidos na primavera de 1968 por uma viagem a Memphis, Tennessee, em apoio a uma greve dos trabalhadores do saneamento daquela cidade. Na opinião de muitos de seus seguidores e biógrafos, King parecia sentir que seu fim estava próximo. Como King profeticamente disse à multidão na igreja do templo Mason, em Memphis, em 3 de abril, na noite anterior à sua morte, abre aspas, eu vi a terra prometida. Posso não chegar lá com vocês, mas quero que saibam esta noite que nós, como povo, chegamos à terra prometida. Fecha aspas. No dia seguinte, enquanto estava na sacada do segundo andar do motel Lorraine, onde ele e seus associados estavam hospedados, King foi morto por um tiro de atirador de elite. O assassinato provocou revoltas e distúrbios em mais de 100 cidades do país. Em 10 de março de 1969, o assassino acusado, um homem branco, James R. Ryan, se declarou culpado pelo assassinato e foi condenado a 99 anos de prisão. Ryan, mais tarde, retratou sua confissão, alegando que advogados o haviam coagido a confessar e que ele era vítima de uma conspiração. Em uma reviravolta surpreendente, membros da família King acabaram saindo em defesa de Ryan. O filho de King, Dexter, encontrou-se com o suposto assassino em março de 1997 e então se juntou publicamente ao apelo de Ryan pela reabertura de seu caso. Quando Ryan morreu em 23 de abril de 1998, Coretta Scott King declarou, abre aspas, a América nunca terá o benefício do julgamento do Sr. Ryan, que teria produzido novas revelações sobre o assassinato, bem como estabelecido os fatos relativos à inocência do Sr. Ryan. Fecha aspas. Embora o governo dos Estados Unidos tenha conduzido várias investigações sobre o assassinato de King e cada vez concluído que Ryan foi o único assassino, o assassinato continua sendo uma questão de controvérsia. Até hoje, ninguém tem, a família principalmente e os apoiadores de King, não tem uma certeza completa de como é que quem foi que mandou matar ele. Se foi só esse Ryan ou se teve outras pessoas envolvidas. Nos anos que se seguiram a sua morte, King permaneceu como o líder afro-americano mais conhecido de sua época. Sua estatura como figura histórica importante foi confirmada pela campanha bem-sucedida para estabelecer uma democracia nacional, feriado em sua homenagem nos Estados Unidos e pela construção de um memorial a King no The Mall, em Washington, D.C., próximo ao Lincoln Memorial, local de seu famoso discurso "Eu tenho um sonho", em 1963. Muitos estados e municípios decretaram feriados em homenagem a King, autorizaram estátuas e pinturas públicas dele e nomearam ruas, escolas e outras entidades em sua homenagem. Esses esforços para homenagear King se concentraram mais em seu papel como defensor dos direitos civis do que em seus discursos controversos. Durante seu último ano, condenando a intervenção americana no Vietnã e convocando a campanha dos pobres. Aqui não foi muito bem sucedida, nessas duas últimas tentativas. A campanha do feriado de King superou forte oposição, com críticos citando arquivos de vigilância do FBI, sugerindo que King era um radical adúltero influenciado por comunistas. Embora a divulgação desses arquivos durante a década de 1970, sob a Lei de Liberdade de Informação, tenha alimentado o debate público sobre o legado de King, os extensos arquivos que agora existem documentam a vida e o pensamento de King e informaram numerosos estudos sérios que oferecem perspectivas equilibradas e abrangentes. 2 grandes livros com King, Bearing the Cross, de 1968, de David Garrow, e Parting the Waters, de 1988, de Taylor Branch, ganharam o prêmio Pulitzer.
Livros e artigos subsequentes reafirmaram a importância histórica de King, ao mesmo tempo em que o retrataram como uma figura complexa, imperfeita, falível e limitada em seu controle sobre os movimentos de massa aos quais estava associado, mas também um líder visionário profundamente comprometido em alcançar a justiça social por meios não violentos. Embora a ideia de um feriado nacional para King só tenha conquistado apoio significativo do Congresso no final da década de 1970, os esforços para comemorar a vida de King começaram quase imediatamente após seu assassinato. Em 1968, o deputado John Conyers, de Michigan, apresentou um projeto de lei para o feriado de King. A ideia gradualmente começou a atrair apoio político quando o recém-formado congressional Black Caucus incluiu o feriado em sua agenda de reformas. Coretta Scott King também desempenhou um papel central na construção de apoio popular para a campanha do feriado de King, enquanto atuou como presidente fundadora da organização, com sede em Atlanta, Martin Luther King Jr. Centro para Mudança Social Não Violenta, mais tarde renomeado King Center, que se tornou um dos principais arquivos de documentos de King. Apesar da tendência conservadora generalizada na política americana na década de 1980, que poderia ter sido vista como contrária ao reconhecimento dos esforços de um ativista controverso, os defensores do feriado de King conquistaram apoio político ao retratá-lo como um símbolo do progresso do país nas relações raciais. O músico Stevie Wonder contribuiu para a campanha escrevendo e gravando "Parabéns a você", uma homenagem popular a King. Em 1983, Coretta Scott King e Stevie Wonder participaram da marcha do 20º aniversário em Washington, que atraiu um público maior do que a marcha original. Após a Câmara e o Senado votarem esmagadoramente a favor do projeto de lei do feriado de King, patrocinado pelo senador Ted Kennedy, o presidente Ronald Reagan deixou de lado suas dúvidas iniciais e assinou a legislação em 3 de novembro de 1983, estabelecendo o dia de Martin Luther King Jr., a ser comemorado anualmente na terceira segunda-feira de janeiro. Coretta Scott King também conseguiu obter a aprovação do Congresso para estabelecer uma comissão federal de feriados de King para planejar celebrações anuais, começando em 20 de janeiro de 1986, que encorajaria os americanos a refletir sobre os princípios de igualdade racial e mudança social não violenta defendidos pelo Dr. King. A celebração do feriado nacional de King não encerrou a disputa sobre o legado de King, mas seu status como um ícone americano tornou-se mais amplamente aceito ao longo do tempo. A revelação no início da década de 1990 de que King havia plagiado alguns de seus escritos acadêmicos e as controvérsias ocasionais envolvendo seus herdeiros pouco fizeram para minar o reconhecimento do impacto duradouro de King no país. Mesmo antes do primeiro feriado nacional de King, membros da fraternidade de King, Alpha Phi Alpha, propuseram um memorial permanente em Washington, D.C. No final do século XX, essa proposta garantiu a aprovação governamental para o local na Tidal Basin, perto de Mall. Em 2000, um concurso internacional de design terminou com a seleção de uma proposta pelo Roma Design Group para construir e manter o memorial a Martin Luther King Jr. National Memorial Project Foundation acabou arrecadando mais de 100 milhões. Comemorações da vida de King também foram realizadas em outros países, e em 2009, uma delegação do Congresso viajou para a Índia para marcar o 50º aniversário de peregrinação de King, ao que ele chamou de Terra de Gandhi. E é isso, pessoal, essa leitura extensa, desse vídeo sobre a vida de Martin Luther King, esse histórico dele, do seu nascimento, suas contribuições na luta racial até seu falecimento, bem controverso e ainda sem explicação concreta, sem uma certeza plena, para todo mundo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também nesse vídeo, nessa série, para saber o que você está achando, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.